Galera tricolor, boa noite. Foi no sufoco, né, gente? Como a nossa torcida já está acostumada. Fluminense é só no sufoco, é naquele algo a mais, é naquele minuto final. É sempre assim. Haja coração para aguentar esse Flusão, hein? Na Libertadores foi assim e no Mundial também está sendo assim. Espero que o final seja feliz, né? Que nem o da Libertadores, quem sabe. O Fluminense começou muito bem. Primeiro eu vou falar da escalação do Renato Gaúcho. Não gostei e achei que não ia dar certo e realmente não deu. Né? O Renato mexeu em 5 posições. Para mim ele mudou a cara do Fluminense do primeiro jogo. Tirou o Samuel Xavier, botou o Guga, que foi mal no jogo. Guga muito mal, burocrático. Botou o Fuentes na esquerda, tirou o René. Também o Fuentes não foi bem no meu modo de ver, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo ele melhorou um pouquinho. Botou o Ganso, que totalmente fora de ritmo. Inclusive foi do Ganso aquele que gerou aquele contra-ataque que saiu o primeiro gol do Ulsan. Ele foi dar de calcanhar, né? Sempre com um toquinho mais de letra, de calcanhar, uma coisa mais bonita, né? E eu acho que Mundial não é para isso. Mundial é para gente tentar o gol e ser o mais objetivo possível, né? Não adianta a gente querer aparecer pro mundo e pra mídia dando de calcanhar, dando de letrinha, fazendo merda, tomando contra-ataque, tomando gol. Então a gente tem que ser o mais objetivo possível, simplificar, não exagerar no salto alto e acabar fazendo coisa errada, né? Para mim a entrada do Ganso foi precipitada, como eu falei no vídeo de ontem, que eu queria o mesmo time, o mesmo meio campo, tá? Poderia ser sim com a entrada do Cano, né? Mas a gente viu que o Cano também não está bem, perdeu 2 ou 3 gols feitos, né? No lance do gol do Keno ou do Nonato, não me lembro agora, ele errou o chute, né? Então, galera, realmente a gente está sem centroavante para o Mundial, né? O Everaldo não tem medo de chutar e o Cano tá mal. O Cano não tá bem não, tá? O Cano não é aquele Cano que a gente estava acostumado a ver, tá? O Fluminense foi melhor no começo do jogo, né? Até mais ou menos os 25 minutos o Fluminense dominava. E aí começaram os erros, começaram as roubadas de bola e começaram os contra-ataques do time do Ulsan, né? Sempre pela esquerda, pelo lado direito do campo, pela ponta direita, com o número 11 deles, que é muito habilidoso, sempre ganhando do Freitas, ganhando na corrida do Fuentes. Enfim, o cara infernizou ali a zaga tricolor pelo lado direito. E como eu falei, numa jogada errada do Ganso, que foi dar de calcanhar, bola foi roubada e gerou o gol do empate do Ulsan. O Fluminense estava ganhando de 1 a 0, o gol do Fluminense saiu aos 26 minutos. O Martinelli foi derrubado no bico da área do Ulsan. O Arias, aos 26 minutos, bateu no ângulo esquerdo do goleiro, pelo alto, sem defesa, fazendo o Fluminense 1 a 0, um golaço de falta. O Fluminense continuou martelando, perdendo gols, ora com Arias, ora com Cano, ora com Serna, chances reais de gol. E aí é aquele negócio, quem não faz leva, né, galera? E aos 37 minutos, já no final do primeiro tempo, Ganso errou, dando um passe de calcanhar, gerou um contra-ataque do Ulsan pela esquerda, cruzamento saiu e o Fábio não alcançou a bola. O Fábio tentou se atirar na bola, não alcançou, e o Ji Wang, número 14 do time do Ulsan, fez Fluminense 1, Ulsan 1, empatando, né? Aos 45 minutos veio o gol de misericórdia, né, do Ulsan, quando a gente já pensava que já ia para o segundo tempo. O cruzamento saiu da esquerda de novo e o jogador Lee fez de peixinho. O cara baixou e o Thiago Silva e o Freitas olhando o cara baixar e cabecear, sem chance para o Fábio, fazendo o Ulsan 2, Fluminense 1, né? Torcida vaiando o time no final do primeiro tempo, o time saiu sendo vaiado, uma falha grotesca do Ganso e uma falha grotesca da zaga também.
uma zaga com dois zagueiros não podem ficar observando um cara baixinho, dar peixinho e fazer o gol do jeito que ele quis. Um absurdo. E o cruzamento da esquerda também, falhas gritantes do Guga, que entrou muito mal no jogo. O Guga fez uma péssima partida, talvez uma das piores partidas dele pelo Fluminense. O cara sem confiança, pegava a bola e tocava para o lado, não tentava uma tabela ali com o Arias, um ataque ali pela direita com o Arias, em hora nenhuma. Muito mal o Guga, né? Deu uma avenida ali pelo lado direito ali da zaga tricolor. E aí veio o segundo tempo, o Renato tirou o Ganso, que não deveria nem ter entrado, né? E veio com o Everaldo, o Fluminense ficando com dois centroavantes, Everaldo e Cano. Aí começou o jogo do desespero, né, galera? Depois saiu o Serna aos 58 minutos, entrou o Keno, saiu o Martinelli, entrou o Nonato. Aí o Fluminense acordou pro jogo. Começaram a sair as jogadas de linha de fundo com o Keno, sempre habilidoso, passando ali pela defesa coreana, né? Muito habilidoso o Keno, como sempre. E o Nonato entrou muito bem no meio-campo, dando outra vida ao meio-campo tricolor, tanto na defesa quanto no ataque. O Nonato corria muito, chegava pelo lado direito, chegava pelo meio. E numa roubada de bola aos 66 minutos de jogo, ele lançou, o Keno foi lançado na esquerda, Nonato roubou a bola, lançou o Keno na esquerda, o Keno driblou a zaga, entrou e cruzou. A zaga cortou de cabeça, a bola sobrou para o Nonato, dentro da área livre no meio, e ele só chapou no canto esquerdo do goleiro, fazendo Fluminense, empatando o jogo para o Fluminense 2-2, já merecidamente, que o Fluminense já era superior novamente no jogo. E aos 82 minutos de jogo, quase 8 minutos para terminar, escanteio batido para o Fluminense, Arias bateu e o Cano chutou errado, a bola sobrou para o Freitas livre, quem diria, fazer o gol da virada do Fluminense 3-2. O Freitas só teve trabalho de escorar para o fundo das redes, né? Aos 85 minutos o Renato resolveu fechar a casinha, tirou o Guga, botou o Samuel Xavier, tirou o Cano e botou o Bernal para fechar ali o meio campo. E aos 90 minutos, galera, já no minuto final, contra-ataque do Fluminense, o Nonato tocou para o Arias na direita, o Arias cruzou e o Keno de cabeça cabeceou com tranquilidade no canto do goleiro, fazendo o Fluminense 4, o San 2. E colocando o Fluminense novamente vivo no torneio, dando a primeira colocação ao Flu, né? O Fluminense agora é o primeiro colocado, tem um gol a mais do que o Borussia, né? No saldo de gols. É o primeiro colocado, mas gente, tem que mudar muita coisa aí, tá? Primeiro, o Everaldo tem que chutar gol, gente. Hoje ele teve outra oportunidade livre e ele preferiu tocar para o Keno. Ele tem que parar com isso, alguém tem que conversar com o Everaldo, avisar ele que ele é centroavante, que ele é homem-gol, ele tem que chutar gol, ele tem que perder, ele está com medo de chutar gol, então procura um psicólogo aí para o Everaldo, tem que conversar com o Everaldo. O Everaldo não pode fazer o que ele está fazendo, ele está sendo pivô para ajeitar para o outro que vem do lado, ele tem que virar o corpo, chutar para o gol, ele é centroavante, é homem-gol. Alguém tem que avisar isso a ele, galera, que já está ficando chato, a torcida já tá gritando, chuta Everaldo. Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, galera, né? Ele não é um jogador que está surgindo agora, ele já é um veterano, ele já joga há anos de futebol. E o Everaldo sempre foi artilheiro. O que está acontecendo? Né? Alguma coisa está errada. Outra coisa, eu sei que deve ter muitas jogadas aí de ciúme, de jogador fazendo biquinho porque não está jogando, e o Renato, de repente, está querendo botar o time todo para jogar, entendeu? Porque é muita ciumeira, é muito ego, né? No vestiário. Eu sei que ele deve estar sendo pressionado também para escalar o Ganso, para escalar o time inteiro, para o time inteiro jogar. Só que ele pensou que o jogo ia ser fácil e eu já sabia que não ia ser fácil. Os caras são determinados, os caras correm, né? E eu já sabia que entrando com o Ganso que ia dar ruim, né? E dito e feito. O Fluminense, quando joga esse tipo de time, tem que jogar bem fechadinho no meio,
com os 3 volantes que jogaram contra o Borussia, os 3 jogadores fecharam bem o meio campo e articularam bem os contra-ataques do Fluminense. Então, a gente perdeu o meio campo por causa do Ganso. O Ganso não tinha que ter entrado nesse jogo. O Ganso é jogador para entrar no final do jogo, tá? Não no início. Ainda mais no Mundial, que é corrido, que a galera quer vencer, que os times são qualificados. Você pensa que o Sano é qualificado? É qualificado. Tem jogadores ali que tem técnica. Né? Aquele ponta direita é habilidoso, o centroavante é bom. Entendeu? Tem um outro, aquele Bojani, que também não é mau jogador, o sueco. Então, galera, não tem bobo não, no Mundial não tem bobo não, então você não pode facilitar, né? Não é hora para agradar jogador, é hora para fazer o melhor em prol do Fluminense. E o melhor em prol do Fluminense era aquela escalação do primeiro jogo, com uma exceção. Talvez o Canóbio tivesse que sair realmente, ou então poderia começar com o Canóbio, segundo tempo entraria com o Keno. Serna muito mal hoje, não foi bem o Serna, não gostei. A zaga também não foi bem a zaga, o Guga mal, Fuentes também burocrático, tá? Cano perdeu uns 2 ou 3 gols que ele não costumava perder, não gostei do Cano também, e o Everaldo tem que aprender a chutar, tem que chutar gol, tá? Gostei do Arias, gostei do Nonato e gostei do Keno. Foram os 3 jogadores que se destacaram no jogo, mas eu vou dar como melhor em campo o Keno, que mudou o jogo ali pela esquerda. Foi por ali que o Fluminense começou a construir a sua vitória. E ele foi decisivo também ao fazer o 4º gol do Fluminense e acabar com as chances remotas que o time da Coreia tinha de empatar, né? Agora é pensar no próximo jogo, não vai ser moleza. Esse time do Mamelodi é ruim também de se ganhar. Deu um trabalho danado para o Borussia, tá? Então o Fluminense tem que pensar direitinho na escalação que vai colocar, porque se vier com Ganso, a gente vai tomar sufoco de novo, tá? O Fluminense tem que vir com aquela escalação do Borussia. 3 jogadores, 3 volantes no meio, e no segundo tempo coloca o Lima, né? Se algum volante cansar, coloca o Lima e o Bernal. É isso que o Fluminense tem que fazer. Eu acho que não é hora, nem momento de escalar o Ganso. E tem que avaliar direitinho se o Cano tá legal. Porque hoje ele não foi bem, correu, se dedicou, mas não foi aquele Cano que a gente está acostumado a ver, tá? Galera, foi ótima a vitória, parabéns pela vitória. Foi com sofrimento, foi com angústia, mas 3 pontos, o Fluminense está com 4, líder do grupo. E agora na quarta-feira a gente vai decidir a nossa sorte contra o Mamelodi, às 4 horas da tarde. Um empate classifica o Fluminense, mas uma vitória seria ótimo para a gente ficar em primeiro do grupo, tá? Por hoje é só, foi o vídeo pós-jogo, né? Ótima vitória, gostei, mesmo sendo tensa, né? A torcida começou a gritar: "Benção, João de Deus", e o time virou, né? Sinal que o nosso Papa tá nos olhando lá de cima e tá ajudando o time nas vitórias. É isso, galera. Parabéns, um abraço a todos. Saudações tricolores. Feliz pela vitória. O Frederico também está muito feliz. Agora é o nome do nosso cavalinho, Frederico. Frederico está muito feliz, né? Tá ali na janela pulando, ó. E amanhã a gente está aqui novamente para falar de Fluminense, conversar mais. A voz foi embora. Conversar mais sobre o Fluminense. Peço a galera que deixe o like, se inscreva, seja membro e hypar o vídeo aí, galera. Vamos hypar o vídeo aí para ajudar o canal, tá bom? Abraço a todos, saudações, até amanhã, galera. Fiquem com Deus.